Leilani, vamos lá. Eu estava revendo alguns livros religiosos nesses últimos dias, né, falando de várias religiões. E no hinduísmo, um dos preceitos do hinduísmo diz para que a pessoa evite o desejo, porque exatamente o desejo é que abre uma frente para a frustração. Né? Não estou me referindo, obviamente, ao desejo sexual, ao desejo por poder, ao desejo por dinheiro, mas qualquer tipo de desejo. Né? Um simples desejo, quando não realizado, leva à frustração. E eu queria que hoje, do seu lado comportamental, você desenvolvesse mais esse tema. Como a gente pode evitar a frustração e como trabalhar com esse sentimento quando ele acontece, Leilani? Olha, eu sempre oriento a gente ter um motivo maior, porque o simples fato de, eu quero mudar de vida, eu quero parar de fumar, ou eu quero emagrecer, é muito amplo tudo isso. Eu não foco, eu preciso do foco. Então, eu preciso de uma meta, eu preciso de um objetivo ali muito, muito consistente para que eu possa me convencer de que aquela mudança ela é benéfica, é importante na minha vida. Agora, aquela coisa do desejo, o que eu quero? Eu falo que o desejo também é aquilo que eu quero. E essa pergunta, Roberto, é muito difícil às vezes de você responder, porque as pessoas elas estão tão desconectadas delas mesmas, dessa questão que eu falo muito aqui no Farol sobre o autoconhecimento de quem eu sou, porque no momento que eu me perco de quem eu sou, eu também perco o meu desejo. Eu também não sei o que que é importante mais para minha vida. E eu sempre pergunto nas minhas palestras, nos meus encontros, nas mentorias online, o que você quer? O que você sonha? E muitas pessoas falam, eu não sonho. Eu perguntei esses dias para minha avó, vó, qual que era o seu sonho? Ela virou para mim e ela falou assim, eu não sonhava. Ou seja, ela não tinha nem permissão para desejar alguma coisa, porque já vinha alguém, alguma voz já dizendo que não era para ela aquilo. Então, muitas das nossos ancestrais foram tolhidos até em sonhar e desejar algo. Agora, a questão da frustração, Roberto, quando eu não tenho muito discernimento e a sabedoria para pensar em quem eu sou e o que eu quero, qualquer coisa me serve. Daí ela não tem muito peso e medida. De repente, ela quer algo pouco provável de conseguir. Daí vem uma frustração. Por exemplo, eu quero ser o presidente do Brasil, mas eu nunca defendi o sindicato de algum do condomínio, de alguma coisa assim. Nunca fui síndico do condomínio, mas já quero governar, quero ter liderança. Então vem uma frustração, porque ela deu um passo maior que a perna dela. Então, existe passos para que eu consiga sentir que o próximo nível já posso estar muito próximo de conseguir e realizar sem a frustração. Então, eu falo que as pessoas estão tão desconectadas que elas também não têm ou permissão para desejar e sonhar, ou também não têm nem essa noção da realidade daquilo que eu posso conquistar. Tá. Vamos trazer isso para o campo esportivo, vai. Duas situações. A primeira, nós estamos aí acompanhando um campeonato mundial de clubes e tal, e ontem nós tivemos a eliminação de um clube grandão aí do Flamengo, né? E os torcedores ficaram bastante frustrados porque o Flamengo tomou um baile, né? Então tem a frustração do torcedor que esperava pela vitória, por exemplo. Aí, em paralelo, né, ainda no campo esportivo, existe a frustração daquele que está começando, né, numa academia de ginástica, sendo orientado pelo seu professor, e por mais que ele receba a instrução de que ele, se estiver ali para emagrecer, ele tem que se submeter a um conjunto de fatores, e não simplesmente ficar lá treinando por horas e horas, que ele não vai perder o número de calorias necessário. Então, existe também essa frustração para aquele que treina quando ele é mal orientado. Ele vai se frustrar porque não conseguiu atingir os objetivos. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve recalibrar as nossas metas para que essa frustração não aconteça de uma maneira mais forte? A regra é uma só, Roberto, é parar de comparar. Porque eu falo que quem compara para, quem admira, mira.
Então, quando a gente começa muito a olhar para fora, né, para o outro, a gente está se comparando o tempo todo. E o histórico é muito individual. Nós temos a nossa individualidade biológica, nós temos o nosso histórico de vida, quem se exercita desde pequeno, quem faz atividade física desde que tinha 6 aninhos. Então, toda essa questão mesmo do quanto estímulo você teve desde a infância, o quanto seu corpo já é um corpo treinado e treinável, né? Então, às vezes a gente fica olhando para fora, isso vai gerando essa frustração, essa demora. Mas na verdade você está no tempo, no teu tempo, no teu espaço e tem que ser respeitado. Então, é você se conscientizar de que cada indivíduo é único. Então, essa pressa que a gente tem é porque a gente está o tempo todo numa dopamina exacerbada. A gente quer respostas rápidas, a gente quer tudo no tempo de Reels, eu falo, né? Tudo no tempo de uma mudança de tela no celular ali, um vídeo curto. E não é dessa forma que a gente constrói realmente mudanças comportamentais e mudanças de hábitos na nossa vida. Então é aquela coisa que eu sempre oriento, né? Comemore as pequenas vitórias. Todo dia a gente está tendo uma melhora ali quando você realmente toma uma decisão, que decisão é você romper algumas coisas, deixar algumas coisas para trás, tirar esse peso excessivo das costas, só carregar o que é teu e aquilo que eu controlo, porque às vezes você está se frustrando com coisas que você não tem controle. O que que eu controlo? Controlo a minha ingestão calórica, controlo o treinamento físico, eu controlo os meus pensamentos, as minhas emoções, isso eu controlo. Agora, qualquer coisa externa que depende do outro, eu já não controlo mais. Então, é isso que às vezes a gente se frustra. Eu me frustro porque eu estou comparando minha vida com o outro, estou sempre dependendo do outro. Então, essas questões, sim, me abala e pode colocar ainda a minha questão motivacional ficar frustrada. E às vezes aquilo que estava legal, comecei num ritmo bom, começa a me desanimar a ponto de parar realmente e voltar para estaca zero. Então eu falo, não se compare a ninguém, dê um passo de cada vez, não fique olhando para trás, olhe para frente. Respire fundo. Se precisar fazer um pit stop, faça. Recupere esse fôlego, faz, recalcula a tua rota. Se precisar mudar essa rota, você muda, mas isso não quer dizer que você mudou o seu objetivo, que é mudança de hábito, mudança de comportamento. E o foco, eu falo, aprenda a andar na sua solitude, é você. Você vai nascer sozinho, morrer sozinho nessa jornada, é você, não é o outro. O que a gente pode é contar com mentores, contar com professores, personal trainer, nutricionista, mas essas são toda uma equipe multidisciplinar que você vai encontrar durante a sua jornada. Mas a jornada, ela é solitária, é você com você mesmo. E a única pessoa que você tem que vencer é o seu eu do passado. Então, aquele eu de ontem morreu. Agora eu tenho que. Hoje, todo dia, todo novo dia, todo amanhecer, a gente tem a possibilidade de fazer 1% melhor do que ontem. Essa é a comparação. Se compare com quem você foi ontem. Essa pessoa tem que ser melhor hoje. Então é isso. Isso não gera frustração. Então, se você parar para, nesses pit stop, respirar, ser grato, vibrar nessa positividade mesmo, mas não é da boca para fora, não é aquela positividade tóxica, é sentir mesmo gratidão. Sentir que nesse estado de presença, sabe? De ser grato mesmo pela vida, por estar nesse momento e por ter essa consciência de querer mudar, querer ser melhor do que o seu eu e não do que o outro, né? Então, se você estiver realmente vibrando nessa energia de amor, de gratidão, você vai conseguir aí um estado de espírito e uma contemplação pessoal muito importante. E comemore isso, vibre isso. Fale assim, olha, hoje eu consegui fazer 3 vezes na academia, não conseguia nenhuma, agora eu tenho 3. Então, comemore isso. Mas não olhar para o outro e falar, mas aquilo lá vem todo dia. E cuidado com as pessoas que vão se desmotivando também, te desmotivando no meio do caminho. Porque às vezes existe essa, que nós já falamos aqui, essa positividade tóxica das pessoas ao redor não estarem junto com vocês nessa jornada e desmotivar assim, que é 3 vezes na academia? Eu quero ver você todo dia. Então nunca vai estar bom para o outro, porque ele mesmo sabe que
ninguém dá conta, às vezes, de todo dia na academia, mas ele está sabotando o próprio amigo que está tentando, né? Então, eu sempre falo que o amigo, ele nunca quer te ver melhor do que ele, nem mais rico, nem mais magro, nem mais É. bonito. Então, essa jornada, Roberto, ela é solitária. Então, aprenda a andar no conforto de quem eu sou e na própria pele. E encare suas sombras, sabe? Busque esse conhecer mesmo de quem eu sou, o que eu quero, o que eu desejo, quais são meus sonhos, porque é esse o ponto de partida. E é um passo de cada vez. E pare, dê um pit stop para respirar, olhar para cima, agradecer e continuar. Porque só vence, Roberto, quem nunca desistiu. O jogo é esse. Só vai ganhar o jogo quem nunca desistiu da partida inteira.